Boa tarde, audiência do Jornal do Sudeste. Voltamos hoje com mais um Redação Sudeste. Hoje com um bloco novo, o bloco Fala Vereador. Aqui conosco nos nossos estúdios, o vereador Ramiro Opp, do MDB, um dos vereadores mais jovens, né, do nosso legislativo, e também uma das promessas aí do partido na liderança do município. Também o meu sócio, diretor do Jornal do Sudeste, né, José Capaverde, que inaugura também hoje os estúdios aqui, me ajudando hoje na conversa, né, no bate-papo. Não vou chamar de entrevista, mas de bate-papo com o Ramiro. Ramiro, muito obrigada pela tua presença. Boa tarde. Boa tarde, Linai. Boa tarde, José. Boa tarde a todos que nos assistem aí pela sala de redação aqui do Sudeste. José, boa tarde, querido. Coisa boa te ter aqui comigo hoje. Boa tarde, Linai. Boa tarde, Ramiro. Boa tarde aí aos espectadores do Jornal do Sudeste. É um prazer para mim. Primeira vez que eu estou integrando aqui a nossa mesa, que já recebeu alguns debates, né? Linai e Ramiro. Já tivemos a oportunidade. E estamos aqui. Hoje tô mais para ouvir. Vou passar a palavra para o nosso vereador aí. Gente, relembrando, peço desculpas também ao convidado, nós estamos trabalhando com um número reduzido de pessoas e eu mesma estou fazendo a mesa, a parte de som e áudio. Então, às vezes, eu olho no telefone porque a gente controla por aqui e tem pessoas que estão à distância também colaborando, né? E também, quem quiser mandar alguma pergunta aí para o nosso vereador, fica à vontade. Ramiro, então vamos ao que interessa. Como estão sendo esses teus 5 primeiros meses de legislativo? O que tem acontecido na casa? O que tem te surpreendido? Bom, Linai, 5 meses aí que se passaram têm sido de bastante trabalho,
na execução, no estudo de algumas leis que foram pautas minhas da campanha, e também, né, na aprovação e no estudo de leis que vêm do Executivo, assim como também a intermediação, né, de demandas da comunidade junto ao nosso Executivo. Mas tem sido 5 meses de muito trabalho, de muita aprendizagem, e na qual eu me orgulho muito de poder representar o cidadão encruzilhadense, né, ali na Casa do Povo, que é a Câmara Municipal, e poder transformar, né, o anseio da comunidade em projetos de lei que venham aí efetivamente a contribuir com o nosso município. Ramiro, tu falando em questão dos teus projetos que tu elencou na campanha, algum desses projetos tu já conseguiu inserir no teu trabalho nesse período? Lina, até para explicar para quem nos assiste, eu sempre tive uma visão que para desenvolver um município a gente tem que criar os meios, né, que isso seja possível. E comentando antes aqui com o José, normalmente a gente vê aquele vereador que atende àquela demanda específica, né, de um cidadão, mas que se tu fica, e isso cabe salientar que é um dever também do vereador, né, está na competência dele intermediar, mas se ele fica somente fazendo esse tipo de atividade, é algo que no todo não soma, né, não desenvolve o município. Então, na minha campanha e antes disso, eu sempre prestei muita atenção, estudei muito em formas de ajudar a desenvolver o município. E na campanha, mais especificamente, né, eu falava muito em aumentar a arrecadação do município, porque o problema de uma cidade, ele sempre existe e sempre existirá. Mas uma coisa que resolve, na maioria dos casos, é dinheiro em caixa. E é essa justamente a falta que, não só a Encruzilhada, como a maioria dos municípios do Brasil sofrem. Então, tenho estudado e já estou com um escopo de lei de incentivo fiscal. Mas, por se tratar de uma lei bem estrutural numa cidade, requer muito estudo, né? E também muita pesquisa de campo. Eu já estou com algumas viagens marcadas, inclusive para Esteio, que lá foi uma das primeiras cidades do Rio Grande do Sul que implantou uma lei de incentivo fiscal, e em conversa com o prefeito já nos abriu as portas para nós irmos lá e fazer uma pesquisa em loco, né, para ver como foi a implementação dessa lei, qual foi os problemas que enfrentaram, né, os pontos positivos, e nesse mapeamento a gente poder traduzir para a nossa realidade encruzilhada para posteriormente, né, oferecer isso em projeto de lei para ser apreciado. Então, no momento, essas leis que foram a base, né, esses projetos que foram a base da minha campanha, eu ainda não consegui apresentar eles para apreciação dos meus pares, porque são projetos mais estruturais e requerem um profissionalismo, vamos dizer assim, né, bem embasado. Bem embasado, né, exatamente, por se tratar de algo que vai interferir no cofre, na arrecadação do município. Então não pode ser feito de uma forma amadora só para apresentar um projeto em 2 ou 3 meses de mandato. Né? E Ramiro também, e não se trata de uma demanda específica para um cidadão, mas sim que vai atender uma população. Exatamente. Esse tipo de projeto, ele visa, como tu disse, né? Ele sabe que uma coisa interessante, fugindo um pouquinho do assunto, depois que eu tive o Covid, algumas palavras me fogem assim, e não que eu não me lembre, mas no momento, às vezes, me escapa que... Não, e a presença do microfone na frente também... Do microfone da câmera, às vezes. Até que já estou um pouquinho mais acostumado com isso, né? Mas nem é por encabulamento ou por vergonha, mas sim porque foge, de vez em quando, umas palavras até comuns, sabe? Já foi debatido, né? Isso até pela ciência dessa questão desse resquício, Esses dias no plenário ali comentando que eu visitei
a Oliveiras, a Fazenda Sabiá, né? E fui falar que o azeite deles foi bem premiado num concurso na Itália e me fugiu a palavra concurso. A palavra concurso. Ramiro, agora, falando um pouquinho, vou ser um pouquinho egoísta, falando de um projeto que me chamou a atenção. Projeto não, uma ação tua que me chamou a atenção. Eu cheguei no estabelecimento comercial da minha família, dos meus pais, e tinha um questionário. Meu pai me apresentou de uma forma super bem-vinda, que falava da questão do trânsito e também, nesse questionário, perguntava sobre a saúde financeira das empresas pós-mudança de trânsito. Tu pode contar para a gente um pouquinho como é que está tramitando essa tua ação? Tu já recebeu esses questionários? Tu vai colocar em pauta para os teus colegas? Os comerciantes do centro podem ter alguma esperança da troca, novamente, do trânsito? Como é que está sendo tratado isso atualmente? Cabe salientar, Linai, que qualquer mudança do trânsito ela tem que ocorrer por parte do Departamento de Trânsito do município, né? O que eu estou fazendo com essa enquete é justamente perguntar aos principais interessados, né, o que eles acham sobre um estacionamento rotativo, porque aqui nas nossas ruas centrais é nítido a falta de vagas para estacionamento. Também perguntei, né, estou perguntando sobre o que acham sobre a via, se de mão única ou vai e vem, né, a mão dupla, e também deixo um campo ali de observações que o empresário ele pode colocar qualquer outro tipo de demanda, ou sugestão, reclamação, elogio, enfim, colocando o meu gabinete, né, de portas abertas ali aos nossos empreendedores encruzilhadenses. Então, eu comecei a entregar esses questionários ao final de fevereiro, início de março. E foi bem quando, ali pelo início de março, eu peguei o Covid, tive que ficar 15 dias em quarentena. E quando estava saindo da quarentena, a cidade fechou por aquele pico do aumento de casos. Então, basicamente, o março eu não pude tocar nos questionários por esse fato. Em abril, tive outras demandas que comecei até a buscar essa enquete nos estabelecimentos e me botar à disposição e conversar um pouco com cada dono dos estabelecimentos, mas ainda não efetuei todas as buscas, né? Sim. Ainda falta, vamos dizer que metade dessa enquete. E das conversas que tu já teve com esses comerciantes, tu consegue elencar, assim, na sua maioria, eles estão gostando do trânsito do jeito que está, o estacionamento rotativo é bem-vindo, o estacionamento pago é bem-vindo. Desses que eu recolhi, é quase que unânime a vontade, né, por um estacionamento rotativo. O pessoal fala dessa falta que perdem muitos clientes por não ter um estacionamento. Então, estão votando, né, ou demonstrando a sua opinião que se implante aqui em Encruzilhada do Sul estacionamento rotativo. Quanto à mão da via, a maioria que até agora eu juntei se posicionou por permanecer do jeito que está. Permanecer em mão única e cabe salientar também, Lina e José, que eu estou fazendo essa pesquisa na rua principal, nas ruas paralelas da Ramiro Barcelos e Honório Carvalho e todas as travessas também. Então, não estou, né, pedindo a opinião somente do pessoal da Rua Central. As ruas que envolvem o centro como um todo, todas estão dentro dessa enquete aí. Eu percebi duas coisas. A primeira é que eu queria fazer uma não digo uma declaração, mas um adendo nisso que tu estava comentando. O estacionamento rotativo é outra coisa que funciona muito bem na cidade de Esteio. Lá o prefeito Largo Pascoal tem uma gestão que é modelo hoje no estado. E acredito que essa questão de estacionamento rotativo, se tu quiseres dar uma pesquisada nessa tua ida lá, no modelo que eles usam lá, é essencial. É muito bacana. Vou aproveitar a tua dica, sim. E lá em Esteio, conheço Esteio, tenho família em Esteio, temos o vereador Francisco Alves lá, que é do Partido Liberal lá em Esteio também. E uma coisa que eu queria te perguntar sobre a questão do estacionamento rotativo. Tu é um vereador da base do governo, e para a implantação desse estacionamento rotativo hoje,
não sei se tu já chegou a pesquisar, se já chegou a entrar nessa parte do projeto, se a prefeitura teria condições de arcar com o início dos custos para instalar, para a implantação do estacionamento rotativo, ou se isso seria feito uma parceria público-privada, alguma espécie de parceria com a iniciativa privada, no caso, né? Eu comentei com o prefeito Benito sobre essa enquete que eu estava fazendo. Ele me disse que tem ideia de implantar um estacionamento rotativo e também está aguardando até essa pesquisa, vamos falar assim, para ver se realmente é um anseio da comunidade. Mas, mais especificamente, sobre a implementação, né, do estacionamento rotativo, é algo que eu ainda não levantei porque estou na fase, né, da pesquisa. Já dei uma olhada em algumas leis de outras cidades, para a gente ter um norte, né, de projeto de lei ali, até como forma de indicar, mas efetivamente sobre a implementação ainda não posso te dar essa informação porque não tenho ela, se a prefeitura teria condição, né, de arcar com esse custo ou se teria que ser feito uma PPP. Parceria público-privada. E quando a gente fala em ver o modelo Misteio em embasamento, em norte de outras cidades, não é porque a gente está copiando e os nossos órgãos não têm capacidade de promover, é porque facilita. Até porque é questão de embasamento de lei, A né? fórmula é a mesma. A fórmula. Então, não tem porquê ter um trabalho dobrado se tem um bom exemplo, Exato. exemplo a seguir. Tanto nas duas partes, né, Lenay? Tanto o que deu certo como o que não deu. Exatamente. Então é muito mais fácil tu coletar essa informação indo atrás, né, identificando modelos de outras cidades, do que tu fazer algo por conta e sem mensurar, né, o lado positivo e negativo. Então, sem dúvida nenhuma, é bem mais fácil. Ramiro, eu vejo que as pessoas questionam bastante. Teu partido está no governo atualmente e a questão da movimentação dentro do legislativo dos vereadores do MDB. Como é que funciona, como é que está funcionando hoje? Quem é o líder do governo? Quem é o líder da bancada? Por que existe líder do governo? Um fala mais, um fala menos, um trabalha mais, um trabalha menos, para que a nossa audiência consiga entender que, conforme a gente havia conversado antes, né, quanto mais a população entender o que acontece, mais interessada ela fica em política, e isso é muito importante, né, para o nosso sistema. Basicamente, Lenay, o líder do governo é aquele que intermedia, né, aquelas pautas que são levantadas ali dentro do legislativo e leva até o governo, né? É como se fosse um representante do governo ali dentro que faz essa interligação na informação, tanto de levar o que acontece ali do legislativo para o executivo e também alguma defesa ou informação do executivo no legislativo. E tem também o líder da bancada, que hoje eu me divido junto com o professor Leandro, que o líder da bancada é mais para prestar informações acerca do partido e não do governo. Basicamente seria isso. E na forma de trabalho, nenhum trabalha mais que o outro, né? Um mais, um menos. São papéis que têm que serem desempenhados e normalmente é uma troca. Um ano um fica, outro ano o outro que estava por fora passa a ser o líder. Vai ocorrendo essa troca para que todos tenham contato, né, com essas demandas aí. E esses pedidos que são formalizados através de pedidos de informação ou de documentação direto para o executivo, de alguma forma, vocês três vereadores passam esse pedido também em conversa que vocês têm diretamente ou com o prefeito ou com os secretários? Sim, isso é meio que de praxe, né, da política. Os vereadores ou deputados de uma base aliada, normalmente eles não oficializam através de uma indicação alguma demanda que chega, já preferem ir direto até para não congestionar muito na leitura ali. Sim. Então, vamos dizer que fica mais fácil e mais ágil, né, tu já ir direto naquele responsável, numa obras ou numa Secretaria de Saúde, mas por vezes a gente faz também indicações, né, que são passadas da Câmara
para o executivo e até agora normalmente o executivo, claro, tem um tempo ali para ver aquela demanda e depois eles mandam, né, um documento informando se foi efetuado aquela indicação, se não foi, quando poderá ser ou se não vai ser, por qual motivo. O Executivo Municipal tem procurado responder essas indagações que nós mandamos do Legislativo para lá. Ramiro, incentivo fiscal, estacionamento no centro da cidade, ambos os trabalhos, né, sem demanda específica, pensando como um todo na comunidade. Mais algum projeto que tu estejas trabalhando ou que pelos próximos dias, né, venha a acontecer, venha a ser apresentado? Eu pude apresentar na segunda-feira que passou, para ser lido, um projeto de lei sobre a horta solidária. Né? Ele foi lido e agora, na próxima segunda-feira, ele irá à votação. E o que fala, né? O que pretende esse projeto de lei? Esse projeto de lei, nós recebemos ali na Câmara muita demanda sobre terrenos baldios que o mato toma conta, e isso gera um problema, né, para a vizinhança. Terrenos particulares. E tem uma lei específica que trata sobre isso e que a prefeitura ela pode notificar, né, o dono desse terreno e até mesmo depois efetuar uma limpeza e cobrar o valor da hora trabalhada. O que acontece, né, e a gente sabe, a prefeitura tem uma demanda muito alta em serviços essenciais que basicamente não sobra tempo para poder ir lá e fazer uma roçada num terreno particular, mesmo efetuando uma cobrança depois. Então, né, fui identificando algum modo que a gente pudesse utilizar esses terrenos que são desocupados e que posteriormente já notificados pela prefeitura, que eles possam servir uma comunidade como uma forma de sustento, né? Ou até mesmo uma melhora na qualidade dos alimentos que esses terrenos, tanto públicos desocupados quanto o privado que passa por a notificação, ele vai estar depois disponível para aquela comunidade ou para aquela pessoa utilizar aquele terreno ali e poder produzir, né, uma horta que venha a ajudar o todo também. Mas esses terrenos não seriam destituídos dos proprietários? Não, de forma nenhuma. Isso não é desapropriação. Ali se fala o quê? Se o terreno está desocupado, né, que a prefeitura já notificou, ele vai para esse cadastro imobiliário e poderá ser cedido, né, para quem opte por fazer uma horta naquele local. Posteriormente, quando o dono do imóvel desejar o terreno para vender, ou enfim, ele vai fazer uma notificação formal à prefeitura e dentro de um prazo de 90 dias o terreno terá que ser desocupado, né? E, claro, com justificativa, né? Não vai pedir um terreno para novamente deixar parado, né? Mas não é uma desapropriação de forma nenhuma, até porque seria terminantemente contrário a isso. Tá certo. Ramiro, então esse projeto ele já foi lido e ele vai ser votado, né, na segunda-feira. Aprovado em quanto tempo a movimentação para que seja colocado realmente em prática? No corpo do projeto está a partir da aprovação, né? Então, a partir da aprovação, a lei já estará apta a receber a demanda, né? E já tem entidades interessadas? Já houve essa movimentação? Chegasse já a conversar com alguém sobre... Já, durante essa semana, pela audiência que nós temos ali na nossa transmissão, pela TV da Câmara, algumas pessoas entraram em contato para saber melhor, né, como vai se proceder. E eu dei uma pincelada, vamos dizer assim, mas disse para aguardar a aprovação dele para poder realmente prestar esse serviço de esclarecimento a quem desejar. Também no corpo da lei ali, eu coloquei que a prefeitura ela poderá fechar convênios com instituições como a Emater,
né, com a Secretaria de Agricultura do município. Nós temos aqui a Escola CETEC, que também a gente pode firmar um convênio. Durante a sessão, um senhor entrou em contato até com o colega Sidney, colocando o trator dele à disposição, né, como uma forma voluntária de poder preparar a terra de algum local. Então, é justamente ser uma horta solidária, onde toda a sociedade em si vai contribuir, né, para efetivamente se produzir algo ali que possa ajudar. E como a gente já acompanhou através das nossas reportagens, os próprios CRAS, onde tem, né, eles têm oficina de horta, não só de horta para consumo, mas também de flores, plantas, para que eles possam ter renda, né, daquilo ali. E também o próprio CAPS, também, se não me engano, tem atividades onde as pessoas que frequentam lá mexem com a terra, né, e plantam, fazem o seu cultivo como uma forma didática e até terapêutica. Exatamente, por isso que ali no corpo da lei ela abrange o todo, né? Porque qualquer tipo de entidade que tenha condição de prestar uma ajuda ou explorar um programa que já tem, ele vai estar abrigado pela lei. Interessante também, Linai, uma alteração que fizemos aqui é que a maioria das leis que existem hoje, elas vedam a comercialização, né? Mas pensando nesse tempo de pandemia, que muitas pessoas ficaram desempregadas e até mesmo, né, a falta de emprego que é generalizada em nosso país, a gente optou por incluir isso, né, como uma forma de alguém que saiba lidar com a terra, que tenha experiência ou que queira aprender, né, poder produzir para o seu consumo e também para a venda do excedente, né? Isso foi um plus a mais, vamos dizer assim, que nós identificamos. Outro plus a mais que a gente incluiu nessa lei foi sobre a possibilidade de pessoas que tenham terrenos e queiram cadastrar o seu terreno para que seja feita uma horta comunitária ali. E não só algum bem imóvel público desocupado ou esses que já foram notificados, né? Caso eu tenha um terreno que está parado e eu queira incluir ele nesse programa, eu posso. E a prefeitura poderá, né? Tem que ver se vai ser aprovado e depois qual seria a forma. Mas quando botamos em lei que a prefeitura poderá conceder um desconto no IPTU justamente por a pessoa disponibilizar aquele espaço ali e ser um incentivo, né? Então ficou bem legal a lei. Esperamos que ela seja aprovada. Seja aprovada. Semana que vem, então, esperamos uma matéria para a gente divulgar, né, da aprovação. Ramiro, não poderia deixar de te perguntar tua avaliação como vereador do MDB, do atual do governo Benito, desses meses, né? Na tua personalidade, o que tu acha, o que tu estás achando, né, do andar do governo? Muito boa tua pergunta, até para a gente ali na Câmara tem uma audiência, tu atinge uma parte daquela audiência e outra também, então é sempre bom a gente poder estar dando uma publicidade aí tanto das nossas atividades no Executivo quanto na Prefeitura, né, do professor Benito, nosso prefeito. Eu avalio, Linai, muito bem, acho que o prefeito Benito tem acertado até agora, ele enxugou a folha do município. E para que as pessoas entendam, né? Às vezes a gente acompanha as redes sociais e vê, às vezes vejam a cobrança porque foi uma pauta dele de campanha, o calçamento nas ruas, e ele está muito empenhado em traduzir aquela promessa de campanha em realidade. Só que as coisas não acontecem da noite para o dia. Eu sempre falei isso, até na campanha, que nem a nossa vida pessoal, não é fácil a gente mudar ela da água para o vinho em 4 anos. Então, quando a gente lida com o bem público, é bem mais demorado. Por quê? Porque tem todo um regramento que norteia a administração pública, e o José é um bacharel em Direito aqui, entende bem disso, para tu comprar, sendo
explicativa, vamos dizer assim, para um saco de prego, não é a mesma coisa que tu, particular, ir ali comprar onde tu bem entender. Dentro da administração pública existe um processo. Então as coisas são um pouco mais demoradas. E para explicar a questão do calçamento, que é uma pauta que ele está trabalhando, primeiro ele teve que fazer algumas modificações internas na administração da prefeitura e explico. Vou te citar um exemplo, e até para a comunidade saber. Quando um município vai acessar uma linha de crédito, um dos fatores que é levado em conta para liberar um valor é o quanto aquela prefeitura gasta com folha salarial. Então, ele não tinha como no primeiro dia, no segundo dia, né, ir atrás desse crédito, porque a prefeitura não tinha um histórico, vamos dizer assim, na visão dos bancos bom, se gastava bastante com a folha salarial. Então, ele teve que fazer uma readequação, né, nos cargos para baixar e, posteriormente, melhorar nossa avaliação de crédito para, posteriormente, conseguir acessar. Mas ele está bem empenhado, anda visitando bastante municípios que implantaram a usina de asfalto, que entre a fábrica de bloquetes e a usina, ele identificou que a usina será melhor. Viável. Exatamente. Então, ele vem cumprindo esses passos que não são aquilo que ele prometeu, mas que fazem parte para conseguir atingir aquele objetivo, né? E vejo assim muita austeridade, vejo uma cobrança por parte dos servidores, né? Efetivamente nos serviços prestados. Particularmente, falando como um eleitor, eu tenho gostado muito do que eu tenho visto. Espero de verdade que continue assim. Fui o primeiro a dizer para ele que estarei do lado dele, mas quando identificar ações que eu não concorde, eu vou ser o primeiro a falar e vou ser o primeiro a cobrar. Mas por hora tenho visto bastante o empenho dele, né, em levar o nome do nosso município para fora, como ele está hoje. Estava em viagem, foi ao Paraná. Muito provavelmente o pessoal dessa empresa virá agora em junho para as tratativas finais e poder anunciar uma nova empresa na nossa cidade, que a princípio é para gerar 60 empregos diretos. Então, esse tipo de desenvolvimento, né, que nós viemos conversando, essa atração de novas empresas, um melhoramento, né, modernizar nossa lei nesse sentido, esse conjunto de ações é que, no meu ver, vai fazer efetivamente Encruzilhada se alavancar. E não ficar, vamos dizer assim, naquele feijão com arroz que tu mais fica correndo atrás da máquina do que projetando, né, ou indo atrás de coisas que vão vir a somar aí num futuro próximo. E, Ramiro, tu pode adiantar alguma coisa sobre essa novidade dessa empresa, do que essa empresa se trata, qual é o empreendimento? Ela é uma fábrica que faz laminados de eucalipto. Então, pelo que eu fiquei sabendo, essa empresa andou fazendo um estudo com o eucalipto encruzilhadense e identificou que o nosso eucalipto ele é mais rentável, porque ele produz mais com a mesma metragem. Então, o professor Benito, por intermédio de um amigo do setor madeireiro, entraram em contato com essa empresa. E então ele foi lá, né, visitar, conhecer o processo e iniciar as tratativas, mas pelo que eu fiquei sabendo, agora em junho estão vindo para as tratativas finais. Não é nada que está certo, mas está bem encaminhado. Então, uma maravilhosa notícia aí para a nossa cidade, que a gente possa continuar trazendo notícias como essa. E mais uma qualidade para o nosso valoroso solo, né? É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, não sei se tu tem conhecimento disso, só sabe porque me veio na cabeça agora, porque tu comentaste que o Benito estava nas tratativas lá, então vai haver alguma parte de facilitação da prefeitura para essa empresa vir, alguma isenção fiscal, algum terreno cedido, alguma coisa assim, ou ele foi lá para dar as boas-vindas e fazer a boa recepção para essa empresa se instalar na nossa cidade?
Pelo que eu tenho de formação, foi essa a tua última colocação. Ainda acerca, né, da questão sobre um incentivo, eu acredito que não, porque não. Aliás, nós aprovamos um projeto de lei que veio onde permite que a prefeitura faça uma terraplanagem e algumas medidas como forma de atrativo. De incentivo, claro. Inclusive, no escopo dessa lei que estou estudando, estou empenhado em cima dela, de incentivo fiscal, já consta também, né, para ficar toda essa parte numa lei só. Mas foi enviado no início do ano para nós aprovamos. Quando te referiu à isenção fiscal, não posso te falar, porque não tenho essa informação. Ramiro, queria te agradecer a oportunidade de te ouvir, né, no nosso primeiro Fala Vereador, agora com os novos estúdios, e te dizer que os microfones e as páginas do Sudeste, né, estão à tua disposição para quando tu quiseres enviar os releases dos teus projetos, para quando tu quiseres vir aqui passar, né, uma mensagem para a comunidade. A gente vai seguir nesse trabalho e, como eu te disse, a gente vai seguir de acordo, assim, ó, sem horário, no horário disponível que vocês tiverem, até porque o nosso conteúdo ele vai ficar disponível na internet, logo, logo também vai estar no canal do Jornal do Sudeste, no YouTube, para ficar mais fácil, quem quiser chegar à noite, assistir na Smart TV. E outros colegas teus também já estão sendo convidados para estar aqui presente. Então, não vai ter nenhum regramento. Queres vir utilizar o espaço, quer vir conversar, tem alguma mensagem para passar para a população, só entrar em contato conosco e vai ser uma honra para a gente receber vocês. Parabéns, né, pelos teus projetos. Realmente, a gente tem em mente aquela questão de demanda específica e tu nos trouxe aqui 3 ações que estão se encaminhando já a projetos, outros que estão se encaminhando para projetos, pensando na população como um todo. Isso é uma coisa muito boa. Eu, como eleitora, eu, como cidadã, fiquei encantada com esses projetos, porque não tinha visto a forma de amplitude deles. E parabéns aí pelos teus 5 meses e muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Lina e José, pela oportunidade de poder vir aqui hoje falar um pouco mais especificamente sobre os projetos para os teus espectadores, para a tua audiência, que a gente sabe que é bastante. E gostaria de deixar uma mensagem para quem me ouve, que o meu gabinete ele está sempre de portas abertas. Eu dou uma ênfase muito grande no meu trabalho para o todo, para o coletivo, mas nunca deixo de atender também as demandas específicas. Então, queria mais uma vez externar a minha felicidade em poder representar o povo encruzilhadense, em lutar por ti, e dizer mais uma vez que o meu gabinete estará ali sempre de portas abertas para qualquer demanda, para qualquer sugestão, ideia que possa a comunidade ter, e espero que contem comigo. José? Só agradecer a presença do Ramiro, agradecer a oportunidade, a minha estreia aqui, tu viu, na tua presença, e convidar as pessoas para vir aqui, conversar com a gente, estamos de portas abertas, e pensar diferente, né? Estamos, então, encerrando a Redação Sudeste de hoje. Amanhã, o professor Leandro Enges, também do MDB, vai estar aqui conosco às 11 horas para mais um Fala Vereador. E estamos de portas abertas aqui no Jornal do Sudeste para receber as demandas da comunidade, para conversar, para reportar. Nos contem o que vocês querem ler, o que vocês querem escutar e também ver nas páginas, nas plataformas do Sudeste. Uma boa tarde a todos.